Olá pessoal, vamos começar agora o nosso conteúdo de estatística e a gente vai iniciar do começo mesmo. A gente vai começar falando sobre o que é estatística. Segundo Vieira, estatística é a ciência que fornece os princípios e os métodos para a coleta, organização, resumo, análise e interpretação de informações. Então vamos lá. Primeiro, que não é qualquer tipo de informação. Quando a gente vai falar de estatística, logo que vem a ideia na nossa cabeça são números. Então, a gente está falando aqui de informações de um tipo especial, informações que possam ser expressas de alguma forma através de números, através da matemática. Então, a estatística, ela seria uma ciência, sim, mas que se utiliza da matemática para fazer tudo isso que está aqui no slide: coletar, organizar, resumir, analisar e interpretar informações utilizando a matemática. Daí até que a gente tem isso como algo que é uma característica que separa a pesquisa quantitativa da pesquisa qualitativa. Claro que na pesquisa qualitativa você também pode usar a estatística, mas na pesquisa quanti você tem a estatística como a principal ferramenta para fazer análise e interpretação das informações. A estatística, ela tem uma unidade básica de trabalho. Ela tem, digamos assim, um tijolo que vai montar a parede. Esse tijolo, essa unidade básica de análise, ela é chamado de dado. O dado, geralmente, ele é expresso de forma matemática, mas ele também pode utilizar uma nomenclatura, mas geralmente ele é algo que pode ser expresso através de números. O dado, segundo Vieira, é informação coletada e registrada referente a uma variável. Então, o dado é aquilo que você coletou da natureza. É aquele dado, é aquela informação, é aquilo que você foi na natureza buscar para tentar entender, para tentar explicar alguma coisa, é aquilo que você foi ao campo coletar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o caso de um sujeito que ele é atendido no CAPS-AD, ele é do sexo masculino, ele tem 32 anos de idade e é policial militar. Esses 4 itens que estão aqui no quadrado preto, eles são dados. CAPS-AD é um dado, ele ser do sexo masculino é um dado, ter 32 anos de idade, ser policial militar, são outros 2 dados. Então aqui a gente tem 4 informações que foram coletadas a partir de um questionário, ou de uma entrevista, ou de uma coleta de um dado que já foi coletado por outra pessoa num prontuário, que é o que a gente chama de dado secundário. Ou seja, você já pegou de alguém, alguém já fez essa coleta para você, mas aqui a gente tem essa unidade básica de análise, que é a informação direta, sem processamento, a informação bruta que foi coletada do ambiente natural, daquele contexto em que você quer analisar, descrever ou interpretar algum fenômeno. Cada tipo de dado que é coletado pode ser classificado de acordo com o fenômeno que ele está, de alguma forma, revelando, mostrando como ele aparece. Ou seja, eu posso separar os dados por caixinhas que a gente vai chamar de variáveis. Segundo Vieira, variável é uma condição ou característica das unidades da população. Ou seja, variável é alguma característica do fenômeno que a gente está investigando que, eu sei que é estranho, é meio óbvio, varia. Então, se eu estou investigando pessoas, por exemplo, e as pessoas possuem uma propriedade chamada idade, e idade varia de uma pessoa para outra pessoa, então idade é uma variável. Se eu estou investigando um determinado fenômeno como instituições de saúde, e cada instituição de saúde tem uma verba da prefeitura diferente, então essa verba varia. Essa verba é a variável, é a caixinha onde eu vou colocar os dados que eu coletei a respeito daquele fenômeno que eu estou investigando. Então, variável é uma característica de um conjunto de fenômenos que eu estou investigando que varia. Eu vou coletar o meu dado de acordo com as variáveis que eu quero investigar. A variável também é o tijolo fundamental para a gente montar a hipótese de pesquisa. Toda hipótese de pesquisa tem pelo menos 2 variáveis, que eu vou ter que coletar os dados que falam daquelas variáveis no fenômeno que eu quero investigar. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui no slide, nós temos 4 variáveis: local de atendimento, sexo, idade e profissão.
O local de atendimento de um usuário do sistema de saúde mental da rede de saúde mental de um município, ele pode variar. O sujeito que é usuário da rede de saúde mental, ele pode estar sendo atendido num hospital, ele pode estar sendo atendido num CAPS-AD, como é o caso colocado aqui, ele pode inclusive estar recebendo um atendimento comunitário, ou mesmo por um projeto, uma ONG que fornece voluntariamente atendimento em saúde mental em uma determinada região do município. Então, o local de atendimento varia, pelo menos com relação àquele fenômeno naquela pesquisa. As variáveis podem ser divididas em dois tipos: variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, que por sua vez vão se dividir em outros dois tipos cada uma. A gente pode ter variáveis qualitativas do tipo nominal e do tipo ordinal, enquanto que as variáveis quantitativas também se subdividem em discreta e contínua. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para a estatística, uma variável qualitativa é aquela que não precisa, de forma alguma, ser quantificada. Ela não precisa que você aplique um procedimento matemático de contagem ou de indicação de um valor matemático para ela, para que ela tenha uma capacidade de descrever algum fenômeno da natureza ou no sujeito. Então a gente pode sintetizar isso dizendo que variáveis qualitativas, elas são descritas por palavras e de forma suficiente. Se eu dou um nome para aquele fenômeno, eu tenho aí algo que é suficiente, não é necessário quantificar, não é necessário aplicar um número, é desnecessário usar a matemática para poder identificar aquilo ao qual eu estou me referindo. Então aí eu tenho uma variável do tipo qualitativa. As variáveis qualitativas, elas podem ser nominais. Quando elas são do tipo nominais, elas são dados que não faz diferença se você coloca um dado na frente do outro dado e troca a ordem entre os dois. Ou seja, se eu tenho um conjunto de dados qualitativos nominais, se eu embaralhar, não vai fazer diferença. Se eu alterar a ordem na fila, não vai fazer diferença. Ou seja, não existe uma hierarquia entre esse conjunto de dados. Os dados qualitativos ordinais são o contrário. São um conjunto de nomes, nomenclaturas, em que a ordem importa. E importa muito. Você não pode embaralhar. Porque se você embaralhar, você altera uma propriedade fundamental daquilo que você está observando. Variáveis qualitativas ordinais precisam de uma ordenação. Por isso que o nome é ordinal. Precisam de uma ordem. Precisam de uma hierarquia que vai do menor para o maior ou do maior para o menor. Imagine que é como se a variável ordinal, metaforicamente, fosse uma escada, que você tem o degrau de baixo e o degrau de cima. Se você trocar a ordem, você vai quebrar a escada. Você tem que seguir a hierarquia, você tem que seguir a sequência do maior para o menor, do menor para o maior. E se você embaralha os elementos, aquilo perde o sentido. Aquilo deixa de ser capaz de descrever o fenômeno que tinha a pretensão de descrever. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Na primeira caixinha que eu coloquei no slide, eu coloquei o nome de variável nome do aluno. Dentro da variável nome do aluno, a gente tem 3 dados: Bruna, Alberto e Carla. Se eu altero a ordem entre esses 3 nomes, eu não faço bagunça, está tudo compreensível do mesmo jeito. O fato do Alberto vir antes da Carla, ou a Carla vir antes do Alberto, não faz muita diferença quando eu vou apresentar o meu dado. Não há a obrigatoriedade de uma ordenação entre esses dados para que eles mostrem aquilo que eu quero mostrar sobre a natureza. Então, a variável nome do aluno, neste caso, é uma variável qualitativa, porque é suficiente utilizar palavras, não precisamos aqui da matemática, e também uma variável qualitativa do tipo nominal, ou seja, não precisa de uma ordem, não precisa de uma hierarquia. A segunda variável que eu coloquei para a gente falar sobre ela foi cor do cabelo. Aqui nós também temos uma variável qualitativa, pois é suficiente a linguagem para descrevê-la com palavras.
Se eu mexer na ordem, não faz diferença, então eu tenho aqui uma variável do tipo qualitativa nominal. São 3 cores de cabelo: castanho, preto e ruivo. Se o ruivo vier na frente do castanho, ou o castanho vier na frente do preto, ou depois do preto, isso não faz muita diferença. O terceiro exemplo que eu coloquei foi a variável ordem para o atendimento. Imaginem que vocês estão atendendo alunos em um colégio. E aí, os alunos foram procurar você para tratar de algum assunto e eles fizeram uma fila na porta do seu local de atendimento. Então, o primeiro aluno que chegou foi o Alberto, o segundo aluno que chegou foi a Bruna e o terceiro aluno que chegou foi a Carla. Então, aqui nós temos 3 alunos que literalmente formaram uma fila para entrar na sua sala de atendimento. Então, a ordem importa. Se você for atender o que está em segundo lugar antes do que está em primeiro, você descaracterizou a fila. O que era uma fila para entrar na sala deixou de ser uma fila para entrar na sala. Você alterou fundamentalmente a propriedade daquele fenômeno que estava se formando ali na sua sala, na porta da sua sala de atendimento. Então nós temos uma variável que é qualitativa, né, que a gente pode dizer chegou primeiro, chegou em segundo, chegou em terceiro, não é necessário quantificar, é algo que a gente está nomeando ordem, e a ordem importa. Então é uma variável qualitativa do tipo ordinal, pois a ordem faz diferença. O quarto exemplo que eu coloquei é o que a gente chama de nível subjetivo de ansiedade. Nesse caso, essa variável tem 3 possibilidades. Ou o nível subjetivo de ansiedade pode ser leve, ou ele pode ser moderado, ou ele pode ser alto. Vejam que a gente está usando palavras leve, moderado, alto. Não precisamos aqui, a princípio, quantificar. Chamando de leve, moderado e alto é suficiente, dá para entender. Se eu quero entender o que é leve, o que é moderado, o que é alto, eu posso recorrer a um dicionário, não preciso de uma calculadora para entender. Então a gente está diante de uma variável que para a estatística vai ser chamada do tipo qualitativa. E o leve está num patamar abaixo do moderado. O moderado está num patamar abaixo do alto. Então a gente tem uma escada de 3 degraus. Temos do mais básico até o mais complicado. Temos uma hierarquia, uma sequência. Se a gente mexe com essa hierarquia, se a gente mexe com essa ordem, o fenômeno não é mais como a gente estava entendendo. Os nomes até leve, moderado e alto para uma escala de ansiedade perdem a sua funcionalidade se a gente inverter a ordem. Se a gente, por exemplo, dizer que alto tem que vir antes do leve, o leve vem no meio, o moderado vem pelo fim, aí bagunça tudo, a gente não tem mais aquela sequência que nos mostrava algo importante a respeito do fenômeno que a gente está investigando. Vamos agora às variáveis quantitativas. Ao contrário das variáveis qualitativas, as variáveis quantitativas obrigatoriamente, necessariamente, de forma fundamental, precisam de números. Não há outra forma de falar sobre essas variáveis que não seja aplicando uma caracterização com números, uma descrição matemática daquilo que a gente está observando na natureza. Então, a principal característica de uma variável quantitativa é que ela precisa de números para ser reportada, para ser relatada, para ser compreendida. As variáveis quantitativas, então, podem se dividir em 2 tipos, discretas e contínuas. As quantitativas discretas, elas são variáveis numéricas que podem ser contadas, que a gente pode medir a frequência delas, que se apresentam na forma de unidades. É o que a gente chama até em uma outra área da ciência, que é a física, de quanta. O que é isso? São variáveis numéricas que vêm na forma de um pacote fechado, de uma unidade que você vai contar as unidades. Essas variáveis são variáveis que você teve que ir na natureza contar quantas vezes algo aconteceu, quantas vezes aquele fenômeno se manifestou, quantos daqueles fenômenos, quantos daqueles eventos estão se apresentando na natureza. Então, é algo que você teve que contar, você fez uma frequência.
Você disse, olha aqui, no meu armário tem 4 camisas. Então você contou 1, 2, 3, 4 camisas. Então, quantidade de camisas é uma variável quantitativa, você precisa dar um número, senão você não tem a quantidade de camisas. E é uma variável do tipo discreta, porque você simplesmente tinha 4 unidades, você contou quantas são, e aí você tem o dado, que é o número 4, para a variável quantidade de camisas. As variáveis contínuas, você não vai contar a frequência de ocorrência. Você vai medir. Você vai observar algo na natureza e fazer uma mensuração. Ou seja, você vai precisar de uma escala, de alguma régua metafórica. Você precisa de uma escala. Então, a variável contínua, ela é uma variável que você teve que usar uma escala de mensuração. A gente metaforicamente fala de régua. É algo que você mediu. Então, por exemplo, a sua altura é algo que a gente mensura, a gente mede. Então, a altura é uma variável que precisa de um número, então ela é uma variável quantitativa. É uma variável que você mediu, mensurou, pode até ter usado literalmente uma régua. Então, é uma variável do tipo contínua. Vamos aos exemplos. Imagine que a gente esteja observando a frequência de ataques de pânico por ano que clientes reportam em um determinado centro de atendimento para ansiedade. E aí você tem 3 pessoas. Uma relatou um ataque de pânico, outra relatou 12 ataques de pânico no ano e outra relatou 4 ataques de pânico no ano. Então, cada uma teve que contar quantos ataques de pânico aconteceram ao longo do período de um ano. Então a gente tem aí uma variável que precisa da matemática. Eu tenho que usar um número para falar de quantidades. Então é uma variável quantitativa. E como é uma variável que o dado precisou ser contado, eu tive que ir contar de alguma forma quantas vezes aquelas unidades apareceram durante o período de um ano, então eu tenho uma variável do tipo quantitativa discreta. É uma variável que eu tive que contar quantas vezes ela aconteceu ao longo de um período do tempo. E aí, com esses clientes, eu também recolho uma outra informação. Eu pergunto com quem eles moram, com quantas pessoas eles moram em casa. E aí, o primeiro fala 4 pessoas, o segundo 1 pessoa e o terceiro fala 8 pessoas. Novamente, eu tenho uma variável que eu preciso obrigatoriamente de um número, então ela é quantitativa. E é uma variável que eu fiz uma contagem de ocorrência de eventos na natureza. Qual evento? Quantidade de pessoas com quem aquele sujeito mora. Então eu tenho 4, 1, 8. O 4, o 1 e o 8 são os dados da nossa variável com quantas pessoas aquele sujeito mora, e essa variável é do tipo quantitativa, porque precisa obrigatoriamente de números, e é do tipo discreta, porque eu fiz uma contagem. Eu estou apenas apontando a frequência com que pessoas que estão ali naquela casa ocorrem. Vamos para a variável peso. Na variável peso, dessas pessoas que procuram atendimento em um centro de ansiedade, eu vou usar uma balança para mensurar o peso delas. Essa balança vai me dar um número. É um número, não tem para onde escapar. Então, é uma variável quantitativa. E é um dado que eu recolhi utilizando uma escala de peso, uma balança. Então, é algo que eu mensurei. Eu vou fazer uma medição do peso. Então, ela é uma variável quantitativa do tipo contínua. Se eu fiz uma medição, então é uma variável contínua. Ela se apresenta no contínuo de uma escala. Mais uma variável para a gente dar exemplo. Escala subjetiva de ansiedade. Escala subjetiva de ansiedade é algo muito utilizado na clínica psicológica. Como é que funciona? A gente pede para o cliente dar uma nota, numa escala que vai de 0, que 0 seria total calma, total tranquilidade, até um valor, por exemplo, 10. Então seria uma escala que vai de 0 a 10. Sendo 10 o quê? Terror absoluto.
um total estado de desespero e ansiedade. Então, a gente pede para o cliente, dentro desse balizamento, dar uma nota que ele quiser, o que ele avalia que seria a nota para o que ele está sentindo. Por isso que a gente chama de escala subjetiva de ansiedade. Dá uma nota de 0 a 10 para o quão de ansiedade você está sentindo. E essa escala é uma escala inventada, mas é uma escala. Ela vai do 0, tem gradações e chega até o 10. Então, eu posso, subjetivamente, medir a ansiedade que a pessoa apresenta pela nota que ela própria dá, pela nota que o próprio cliente vai dar para aquilo que ele está sentindo. Como é uma nota, é um número. Temos aí uma variável quantitativa. E é numa escala. Então, é uma variável quantitativa do tipo contínua. Vejam que no slide anterior eu também coloquei escala subjetiva de ansiedade, e isso foi de propósito, porque a gente vai ver em aulas mais à frente que é possível a gente converter uma variável que é quantitativa contínua em uma variável que é qualitativa, e o software vai permitir que a gente faça isso com muita facilidade. A gente vai ver isso em aulas mais à frente. Uma vez que eu fiz a minha coleta dos dados, eu agora preciso sistematizar esses dados para que o software possa, no futuro, fazer as análises que a gente vai pedir para ele fazer. E a gente vai precisar, então, colocar esses dados em uma planilha. O que é uma planilha? Planilha é um documento, no caso da gente um documento digital, um documento eletrônico, que armazena os dados que a gente coletou. E a gente vai armazenar esses dados de forma sistematizada entre colunas e linhas. As planilhas eletrônicas, de forma geral, e isso é um padrão, sistematizam as colunas com letras. Então, por exemplo, no Excel, cada coluna é identificado por uma letra. E as linhas, elas são identificadas por números. Cada linha tem um número que vai identificá-la. Isso é padrão para todos os softwares de planilhas eletrônicas. Isso não muda. Coluna vai ter uma letra e linha vai ter um número. Então, se eu quero localizar um dado específico, eu tenho que dar a letra da coluna e a linha que tem um número para poder cruzar estas informações e localizar uma informação específica. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que eu coloquei no slide, se eu vou na coluna C, linha 4, eu localizo a célula C4, que tem o número 39, que é a idade de uma pessoa chamada Fernanda que mora na Argentina. Então, no caso, eu tenho C4, é a localização específica do dado que eu estou a ele me referindo. Quando a gente vai trabalhar com uma planilha, eu tenho que sistematizar cada variável em uma coluna diferente. Cada coluna é uma variável independente da outra. E as linhas, o que é que vão ser as linhas? As linhas vão ser os casos. Ou seja, no caso da psicologia, principalmente, pessoas. Cada linha vai ser uma pessoa diferente. Se eu estiver fazendo pesquisa com instituições, cada linha vai ser uma instituição diferente. Se eu estiver fazendo uma pesquisa com animais não humanos, cada linha vai ser um sujeito participante diferente. Então, linhas são os sujeitos. Colunas vão ser as variáveis. E isso é padrão. Quando a gente vai para um software de estatística propriamente dito, é possível que em vez da coluna ter uma letra, a gente coloque o nome da variável mesmo. A gente especifique ali, em vez de colocar uma letra, coloque o nome da variável. Então, se na minha coluna C eu tenho idade, no software de estatística, em vez de colocar a letra C, eu coloco mesmo idade. E isso facilita muito quando a gente vai fazer a análise mais à frente. A gente encerra por aqui essa aula. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem fazer a postagem, que aí eu vou comentar com vocês depois. A gente vai ter mais à frente também alguns exercícios para vocês fazerem e também comentarem, colocarem as dúvidas que tiverem. Um abraço a todos.